perguntando se, por exemplo, um jovem cantor, compositor, chega para você hoje com um trabalho bruto e te pergunta, André, como já deve ter acontecido algumas vezes na sua vida com outros tantos, que caminho eu tomo, o que eu faço, por onde eu vou? Está aqui meu trabalho, eu tenho o meu próprio selo, eu fiz o meu disco em casa e eu não consigo tocar em rádio, o que eu posso fazer? Por onde eu... Eu tenho uma resposta horrorosa para você. Eu tenho 81 anos. Eu digo a esse compositor que se ele realmente quer alguma coisa, eu digo, vai buscar naqueles pensadores de que tem 20, 30 anos hoje. Não me pergunte, eu sou já uma pessoa velha. A minha contribuição já foi dada. Em outros momentos, não tenho capacidade de dizer a um artista que caminho ele tem que tomar. Não tem mais, não tem essa capacidade. Está na mão da juventude, então, totalmente. Está na mão da novíssima geração. O pessoal que tem 20 anos é que sabe o que fazer. Da mesma maneira que a nossa geração descobriu tendências, descobriu sistemas, descobriu o que você quiser descobrir, mas a gente era jovem. Era muito jovem. Eu tinha 20, 22, 23, 24, talvez quando começou a Bossa Nova. Então, eu imagino que tem meninos de 24, 23, 22, como eu fui, como muita gente foi, que hoje podem, de maneira pertinente, discutir uma carreira, ou os inconvenientes, ou os futuros, com os jovens artistas que estão aqui com a arte deles e têm, evidentemente, hoje, como ontem também, dificuldade em identificar os caminhos a seguirem. Muito bom, isso mesmo, adorei. Gente, acho que podíamos abrir para as perguntas da plateia e a gente vai também dando palpite aqui, Ricardo e eu. Olá, eu queria perguntar para a mesa. Onde é que está o Aqui, homem? achei. Meu nome é Alexandre, eu sou artista. Eu queria perguntar para todos, será que alguma das anomalias que a gente vê no mercado fonográfico hoje não derivam daquela questão de mercantilizar demais, algo que não deve ser mercantilizado, que é a música, a arte? O que você chama de anomalias? Tudo que a gente vive, ficar no submundo, não ter espaço, etc. Eu acho que a Patrícia é a pessoa certa para responder essa. Por quê, Ricardo? Não, porque eu tirei o corpo fora antes. Eu posso dizer o seguinte, eu acho que o mercado ainda está viciado em algumas coisas antigas. As emissoras de rádio ainda são... Ainda, não sei se eu posso dizer ainda, mas eu acho que eu posso falar sobre o que são as emissoras de rádio hoje, que para mim são absolutamente obsoletas, não tocam a verdadeira música que toca no Brasil, que é feita no Brasil. Isso eu acho de uma burrice tremenda, e eu acho que isso é por conta de um mercado de rádio, de comunicação, que é muito viciado. A gente tem práticas comerciais para tocar música desde muito tempo que foram destruindo a possibilidade de se mostrar a verdadeira música brasileira no rádio. Da televisão eu nem falo, porque nem me cabe, né? Mas no rádio eu acho que é isso. E aí, por conta dessa situação viciada, foi ficando cada vez pior, cada vez menos profissionais de qualidade trabalhando em rádio, cada vez menos concessões interessantes. A gente tem um dial, se você for zapear hoje em São Paulo, por exemplo, você tem, sei lá, quantas emissoras, de todas as emissoras que a gente tem, 80% é emissora religiosa, arrendada para grupos religiosos, depois tem mais um tanto pequeno para informação, aí tem 2 ou 3 para flashback, uma para música popular brasileira, não é? Então, é uma loucura, o negócio é uma desfaçatez tremenda. Não há programador que faça uma rádio que, de fato, atenda a essa expectativa que todos nós aqui temos de ouvir a verdadeira música que se faz no Brasil. É só sobre essa anomalia que eu consigo falar. Sobre as outras, eu acho eu que, não sei. se você me permite, eu acho que eu consigo criar aqui, passar a bola redonda para o André. O que eu sinto é um acovardamento dos elos da corrente
muito grandes, um acovardamento das gravadoras, um acovardamento da imprensa, um acovardamento, o que me parece muito estranho diante das possibilidades que a internet, de que uma mídia de execução muito mais barata proporciona. Mas eu estou muito próximo de um contra-exemplo disso que eu estou dizendo mesmo, que é a volta da 89 FM, que foi uma volta feita completamente à margem de planos de marketing. Foram um grupo de amigos que resolveram se reunir para trazer a volta de novo, e um cara em agência de publicidade que decidiu que ia arrumar uma verba para conseguir botar a rádio girando de novo, e eles enxugaram o quadro ao máximo e virou o reino do porque sim. Nós vamos trazer a rádio porque ela precisa estar de volta, e 2 meses depois já era a rádio jovem mais ouvida de São Paulo. Então, aquilo me deu uma esperança, e isso eu até falei para o Júnior, me deu uma esperança de que o imponderável pode dar certo, né? E aí essa bola que eu passaria para o André, eu tenho a impressão de que o imponderável frequentemente dá certo. E o oposto também é verdadeiro, que as maquinações e que as coisas feitas para dar certo nem sempre dão certo. Você tem esse olhar também, essa impressão, André? Ou eu sou muito romântico? Não, eu acho que, bem pelo contrário, eu acho que falta romantismo dentro da nossa vida. Portanto, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que tanto a Patrícia quanto vocês esgotaram esse assunto de uma maneira muito adequada e muito brilhante. O que eu vou falar a mais do que isso? Perfeito. Próxima pergunta. Oi. André. Olá, prazer falar com você. Meu nome é Dona Piedade. Eu sou produtora cultural, ativista da música popular brasileira de qualidade. Sou uma romântica também, acredito. Porque eu acho que, assim, eu participei desde de manhã e eu fiquei com uma coisa na cabeça que não adianta a gente falar de exportar música, não adianta a gente falar do jornalismo, não adianta a gente falar de nada quando a gente esquece que quem vai ouvir a música e quem está dentro das empresas decidindo é uma pessoa, é um humano. E o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a gente tem que trabalhar na geração de valores. Fortalecer isso junto com a imprensa, com a mídia, fortalecer isso junto com os produtores, caminhar sempre na tentativa de não se vender por qualquer coisa, por dinheiro, por qualquer coisa que seja, porque não é a curto prazo que a gente vai ter essa retomada. Eu, como produtora, eu tive o privilégio, nos últimos 4 anos, de identificar uma nova geração de talentos, compositores, intérpretes fantásticos, jovens, do Brasil todo, principalmente do Rio e São Paulo, que são do tamanho de Chico, Caetano, em termos de artistas mesmo, e que não sai do bar tocando porque não tem dinheiro para contratar nem um violonista para poder fazer um arranjo com ele, para ele entrar numa produtora, que dirá entrar numa gravadora qualquer, entendeu? E, fortalecendo isso, eu vi uma entrevista da Elis Regina, assisti 14 dias antes de ela falecer, e que corrobora com o que você falou a respeito de que as gravadoras, antes, elas não tinham respeito pelo artista, porque parecia sempre que ela estava fazendo um favor para o artista, né? E a Elis fala disso, e hoje não mudou nada, né? Eles já pegam o produto que já está, porque eles têm como medir isso no mercado, através da internet, de tudo. Então, eles já pegam um produto que já está acontecendo e exploram o artista, e também é a mesma coisa. Por isso que todo mundo prefere ser independente. Só que nessa de ser independente, e se a gente não gera valor, não faz nada para mudar na microesfera, o artista não consegue sair do bar, não consegue... Imagina falar de exportar ele. O que ele vai mostrar se ele não tem um CD gravado, se ele não consegue nem se produzir? O artista está passando fome, são bons artistas. Então, por exemplo, eu criei um selo agora, um festival, chama Os Novos Populares, que é para apresentar essa nova geração de compositores e intérpretes da música brasileira de vanguarda, para gerar valor. Então, eu acho que esse é o desafio, e que eu queria, na verdade, não é uma pergunta, pode ser complementada, mas eu acho que o desafio nosso é gerar valor pensando no humano,
entendeu? Como que a gente pode fazer? Como que o jornalista pode fazer? Como que a mídia pode, em vez de colocar na capa a Lady Gaga, colocar na capa um novo artista e fazer uma matéria pequena da Lady Gaga? Eu acho que é isso. A gente tem que fortalecer, principalmente, eu queria ter falado esse discurso para todos os jornalistas que estavam aqui, da Rolling Stones, da Billboard, mas eu acho que é essa a nossa batalha, entendeu? E é isso. Não é uma pergunta, de fato, é um desabafo. Como você disse, parabéns, não foi uma pergunta, foi uma colocação, e eu acho que você tem toda a razão. Todo mundo tem que fazer a sua colocação, a coisa que ela acha mais honesta dentro do seu futuro trajeto na vida. Isso que é. Aqui, atrás. Aqui, Patrícia. Lá. Oi, estou aqui escondido atrás da câmera. Pode se aproximar. Pode se aproximar. Vem comigo. Eu trabalho na Abramos, eu trabalho com direito autoral. Trabalha onde? Na Abramos. Ah, entendi, Na na associação. Brahma. Não, na Brahma não. Quem dera, não é o caso. Na Brahma, né? Abramos? Abramos, eu trabalho com direito autoral. Se tem uma Certo. profissão ingrata em 2013, é trabalhar com direito autoral. Mas eu gosto, é divertido. E eu queria entender, é impressão minha, ou o mercado brasileiro de música, independente principalmente, tem receio ou medo, talvez, de ganhar dinheiro. E é feio ganhar dinheiro, e por que o mercado é assim? Olha, a tua pergunta para mim é uma coisa de bruxa. Porque primeira vez que eu ouço levantar um ponto que diz a indústria, que seja do editor ou da gravadora, tem medo de ganhar dinheiro, né? Não foi isso? Eu acho que ao contar tudo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Hoje em dia, então, é uma loucura, porque a capacidade de todo mundo ganhar dinheiro é reduzida a nada. Então, a grande esperança é de encontrar uma situação, uma solução para ganhar dinheiro, entende? Então, a tua pergunta me deixa um pouco desamparado para poder dar uma resposta que vai ser inteligente. Não é uma coisa que eu posso falar. Talvez Patrícia ou talvez você. Na verdade, o que me parece é que assim, não é que o mercado tenha medo de ganhar dinheiro. O que me dá a impressão para o momento é que esse mercado está muito sem saber como ir, o que é esse mercado, como ele funciona. A gente está com novas regras e até, na verdade, regras que estão se formando, né? A gente tem... Hoje estava conversando com uma artista da Bahia, que foi lá me dar uma entrevista no programa, e ela fez o disco através de um edital, está fazendo shows por um outro edital e, por conta própria, está buscando lugares para fazer seu próprio show. Então, ela mesma está movimentando esse mercado. Ela é a sua própria empresária, ela é a sua própria produtora e está correndo atrás. Mas também me disse o seguinte, que se ela chegar para fazer o show e não tiver ninguém, ela vai parar com isso, porque ela quer viver, quer ganhar dinheiro. Então, eu acho que o que tem acontecido é que, como não se ganha mais dinheiro como se ganhava antigamente, fazendo música, o que eu acho que é uma coisa boa, porque mudamos os valores, como ela acabou de dizer, e é preciso que os valores mudem no momento do mundo em que estamos vivendo, né? No momento de fim de mundo, ecologicamente falando e tudo isso. Ou a gente muda o jeito de querer ganhar, o que é sucesso, o que é dinheiro, o que é suficiente, né? Ou então a coisa vai ficar assim, meio doida. As pessoas achando que não acontecem porque não estão viajando de executiva, porque não tem um monte de holds para carregar o violão, ou porque não toca no programa de domingo mais assistido pelo planeta. Não pode ser isso, né? Você tem que ter uma outra visão de sucesso, uma outra expectativa de realização pessoal. Por outro lado, Patrícia, me parece que os artistas hoje, os independentes, estão muito mais assoberbados do que eles jamais foram, porque eles precisam cuidar não só da sua produção artística, mas ser seus próprios arranjadores,
ser seus próprios diretores artísticos, ser suas próprias gravadoras, seus próprios gerentes, seus próprios empresários. E é difícil que ele tenha talento para tudo isso, né? Até porque tem jornalista que quer ser artista, tem empresário que quer ser artista, tem produtor que quer ser artista. Né? Então fica muito difícil dividir as tarefas. Eu queria só falar um negócio, a menina que falou um negócio, eu estou pensando até agora, eu demoro um pouco para pensar, na verdade. Mas ela me falou uma coisa muito parecida com o que uma menina me falou em Curitiba, numa palestra que eu dei. E ela era mais nova, ela era adolescente, assim, ela estava muito indignada com a produção musical que ela ouvia nas rádios. E aí eu falei uma coisa para ela que me ocorreu agora também, que é uma frase de um amigo meu, na verdade é um teólogo, e ele estava dizendo sobre vocação, e ele falava que onde existe uma necessidade do mundo pela qual você se sinta responsável, talvez ali esteja a sua vocação. Então, me parece que você localiza com muita perfeição uma necessidade do mundo pela qual você se sente responsável. Mas eu não sei se eu vejo tantos artistas, criadores, hoje, que localizam necessidades do mundo a ponto de se sentirem responsáveis por ela. Eu vejo caras que tocam muito bem, eu vejo caras que entendem a mecânica da composição, eu vejo gente que quer ser estrela, eu vejo gente que quer brilhar no The Voice, ou seja lá em qualquer programa, mas aquele guts que faz um cara romper barreiras para conseguir mostrar o seu trabalho, eu tenho visto com cada vez menos frequência. Quisera eu que os artistas tivessem essa mesma necessidade que você tem vindo do teu intestino, que eu estou vendo em você. Assim. Eu acho que a única contribuição que eu tenho a dar é que também precisa romper. E o compositor, o artista brasileiro que está nascendo hoje, ainda não se arriscou a romper mesmo. Então tem que lembrar que o Brasil e a sua música foram grandes, importantes, generosos, maravilhosos, com a bossa nova que rompeu, com a tropicália que rompeu e com o rock que rompeu. Mas aí romperam mesmo, a gente pode dizer, romperam musicalmente. Não, romperam também politicamente, foi realmente uma participação do artista dentro da vida brasileira importantíssima. Estou de acordo com o que você está dizendo e você também. Bom, eu disse que eu só quero dar um pequeno detalhe e já foi. Eu só queria complementar, então, aqui novamente. Eu sei que eu estou falando demais, mas você citou a bossa nova e o tropicalismo, né? O Tropicália. Foram dois movimentos. O movimento você precisa de uma manifestação social. Por isso que eu toco no assunto sempre do humano e da geração de valores. A gente fala assim, por que as pessoas hoje estão ouvindo Michel Teló e Anitta? É a mesma pessoa que via a mulher do Gugu rebolando. Você está entendendo? Então, assim, não é uma coisa que aconteceu. A gente tem que trabalhar no público. A gente tem que trabalhar na geração de conteúdos em todos os aspectos da arte, da música e de tudo, para começar a reverter esse cenário. Então, não é à toa, a Anitta, o funk está bombando. Não, mas tinha a mulher do Gugu rebolando. E com 5, 7 anos, essa criança assistia isso. E agora ela é uma adolescente e está consumindo a Anitta. Então, essa questão do movimento, a gente precisa da bossa, do tropicalismo, e que espero que seja o meu projeto, um novo movimento da música popular brasileira de vanguarda, é preciso, a médio e longo prazo, trabalhar a geração de valores para o público, na massa, entende? É nisso que todo mundo que ama música, e que daí fala de amor mesmo, porque se eu sou advogada por formação, eu já estaria ganhando bastante dinheiro em outro lugar. Mas aí vem amor e vem vocação, e todo mundo que tem que lembrar disso. Tem que ser um trabalho de formiguinha para conquistar, e talvez, enfim, talvez até o mundo acabe antes disso, mas o importante é que a gente caminhe nesse sentido, não ficar pensando aqui preso no limbo do presente, achando que vai acontecer agora. Não vai. Se você quer ganhar dinheiro agora com música popular brasileira, sai fora. Não é para você. Entendeu? Eu acho que é a longo prazo, é vocação e é amor pela arte musical. É só isso. Outra pergunta aqui.
Ali também, ó. Ali na... Vou rodar aqui. Tá. Oi, boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou produtor cultural e até o mês passado eu trabalhava com a programação cultural do metrô, aqui de São Paulo. Acho que continuando um pouco o assunto, né, eu vejo, às vezes eu estou numa loja, num sebo, onde se vende os LPs antigos, de bandas antigas, e alguns jovens procurando músicas da década de 50, 60 e 70, para se espelhar no que ele pode criar, no que pode vir a ser, né? Então acho que vem toda essa exploração do consumo, do corpo e como que as empresas, as gravadoras estão querendo sobreviver mediante a tudo que a gente tem atualmente. Então acho que eles estão usando de vários artifícios e um deles é o corpo, é a música fácil, o chiclete, que vende fácil. Não tem mais gravadora. Não, tem sim. que esquecer a Sim, gravadora. mas assim, não gravadoras, digamos, então, que seja outra empresa que produz essa música chiclete de hoje, que cola 2, 3 meses e depois esquece. A pergunta é, como que a gente deixou isso acontecer? É a cultura? É a falta de informação para as crianças? Os festivais acabaram? O valor que se dava à música brasileira acabou? Como que a gente chegou nisso? Então, mas eu acho que você parte de um axioma, assim, que eu não sei se é verdadeiro, porque o André pode dizer isso melhor do que ninguém, porque ele gerenciava gravadoras. A impressão que eu tenho, me corrijam se eu estiver errado, é de que a música dita ruim, ou a música de baixa qualidade, ou a música popular, no sentido popularesco da palavra, sempre foi a maioria, né? Era o que de fato tocava no rádio, era o que de fato estava nas novelas, isso sempre foi assim, ou estou errado? Não. Eu dirigia duas companhias. Uma era a Fonograma, a outra era a Polydor. Na Polydor era uma veia popularesca. A outra era a fina flor da história. Mas, em todos os momentos, desde 1968 até 1978, nesses 10 anos, sempre o núcleo popular ajudou a financiar o núcleo exclusivo, vamos dizer. Então, eu acho que você tem toda a razão. Sempre fui um Evaldo Braga, sei lá, os nomes. Sempre esses homens venderam e nós aproveitamos os lucros que tivemos das áreas populares para financiar as áreas exclusivas. De tal maneira que, até um certo ponto, depois não. Quando, em 68, a gente pode lembrar números de venda da Elis, se é que isso interessa, né? Me interessa. Número de venda da Elis, do Caetano, do Gil, da Gal. Gal vendia 1.500 discos. Caetano e Gil vendiam 5.000, assim como Elis, 5.000. Então, era muito pouco que se vendia. E, evidentemente, que, ao mesmo tempo, o Evaldo Braga vendia 250.000. E era muito a contribuição que eles deram para o desenvolvimento da música brasileira em geral. Porque, se não tivesse dado esse lucro todo, as companhias estariam na situação de hoje. Não tem dinheiro, não tem esperança, não tem certeza, não tem incerteza, não tem coisa boa, não tem coisa ruim. Estamos todos aí perguntando, caralho, o que está acontecendo? E tem gente inteligente, tem gente muito inteligente. Eu tenho uma ali na minha frente, que vem do Recife. Mas, enfim, eu pessoalmente acredito também que o autor, o compositor jovem, ainda está mais interessado em ser inspirado pelas gerações anteriores do que decidido a expressar as carências deste mundo de hoje.
Você não acha que tem um... Agora você falou um negócio incrível, André, e que colabora um pouco com o que ele estava falando dos sebos e tal. Eu me lembro da dificuldade que a gente tinha quando entrava numa loja de disco nos anos 80 e até o começo dos anos 90, de encontrar ali a história da MPB ou a história do rock. Eu lembro da minha sensação de êxtase quando eu peguei a capa do Ziggy Stardust, do David Bowie, pela primeira vez na mão, porque era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, porque a gente não tinha esse lastro histórico dos relançamentos. Uma loja de disco tinha os discos da época, lá, o Echo and the Bunnymen, os Smiths e o que for, que foi algo que começou a mudar só com o advento do CD, na verdade, que começaram a se relançar discos de 10, de 15, de 20 anos atrás, né? Então eu lembro que as gerações que surgiam faziam música contemporânea, porque eles se espelhavam nas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, né? Ou é impressão minha isso? Não, absolutamente. O compositor hoje, talvez nem todos, mas basicamente quer fazer uma coisa que seja reconhecido por um artista mais velho, que seja o Lenin, que seja o Otto, que seja o Caetano, que seja o Gil, mas ele quer ficar, quer dizer, ele nem pensa em não ficar como evolução, em vez de pensar em revolução. Eu acho que o país hoje, politicamente falando, oferece milhares de contestações que poderiam ser expressas através da música e da poesia. É um país completamente minado. O político inglês costumava dizer, a mim não importa que os bandidos da política roubem 20%. Eu quero saber se os 80% que eles investem são bem investidos. Mas não pode dizer isso no Brasil hoje, porque não são 20% que são roubados, são muito mais. Tem cupim em todo lugar da sociedade brasileira. E então, evidentemente, que poderia ter jovens autores que apresentassem uma liderança contra essa situação política. Não, todo mundo quer fazer, eu te amei muito, que não sei o quê. Que é uma coisa de uma banalidade hoje, que desafia qualquer pessoa. Não, e é curioso a gente lembrar que a Bossa Nova, a gente está falando de rompimento, me parece que o grande estopim da Bossa Nova era lá o Chet Baker Sings, né, que mudou o jeito que João Gilberto cantava, inclusive, que era um disco que estava saindo lá naquela época. A matriz da Tropicália foi o Sgt. Pepper, dos Beatles. Se você conversar com todos os tropicalistas, estive conversando com o Manuel Barembem, Solano Ribeiro, todos eles falam do impacto que o Sgt. Pepper causou, e o Sgt. Pepper era um disco esquisitíssimo que estava saindo ali naquele mês, né? Entretanto, hoje, a nova geração de artistas se espelha em artistas de 40 anos atrás, que era uma perspectiva, era como se o Caetano estivesse se inspirando no Orlando Silva ou no Vicente Celestino, embora tenha que ele fez, né? Justamente. Mas assim, eu tenho uma observação que contraria um pouco o que eu acho... Vamos lá, tá ficando bom. Na verdade, não é que contraria, mas eu vejo que essa turma que está fazendo música hoje está se referindo a esse pessoal que fez música dos anos 70, porque teve um pequeno gap aí, teve um momento em que a música brasileira era chata pra caramba, era uma música repetitiva, tudo que você ouvia no rádio era sempre igual, então eles foram buscar, eu imagino, porque é o que eu tenho visto, que tem chegado para mim durante esses últimos 10 anos, vamos dizer, foram buscar lá nos anos 70 ou nos anos 60, e tem gente indo buscar nos anos 30 da música brasileira, porque os seus contemporâneos mais próximos, sei lá, os caras que fizeram música, vamos dizer, nos anos 90, não trouxeram muita inovação, não trouxeram muita ruptura, muita contestação. Então, eles não tinham, na proximidade, a inspiração suficiente, creio eu. Acho que o André está coberto de razão quando diz que não há uma contestação artística, né? Uma expressão artística que conteste essa situação horrorosa que a gente vive hoje, ficam todos falando de amor, de fato,
mas esteticamente falando, buscar lá nos anos 70, ou como você falou, nos sebos e não sei o quê, é até bom, entende? Porque pode ser uma novidade. é uma boa referência, soa como novidade para eles que não conheciam ainda, né? Então, me parece que é uma coisa boa. Eu espero também pela ruptura, eu espero pelo novo, pelo aquilo que, quando você ouve, te dá um desconforto. É raríssimo, são poucos, né? Mas quando acontece, é maravilhoso. E muitos desses que fazem estão buscando referência nesse pessoal aí que ele falou. Não há dúvida. Próxima pergunta. Bom, meu nome é Marcelo Fruê, eu sou produtor musical e artista também. E eu queria perguntar sobre o rumo, né? Eu sei que você não tem uma resposta, mas o rumo que as coisas vão tomar daqui para frente na situação que a gente... O que vocês acham dessa situação de transição que a gente está vivendo agora? Que, na minha opinião, tem uma questão muito interessante, que a gente tem a herança de uma indústria miticamente próspera, em termos de, né, ergueram-se mitos de rockstars e tudo mais, e a gente ainda não teve a transição totalmente feita para a nova geração que já nasceu fora desse contexto, que acaba contaminando, vamos dizer assim. E nesse momento a gente está num momento muito especial, onde o músico tem que, além do que ele já tinha comentado antes ali, ter várias funções, de desenvolver diversas funções além da música, e que ocupam muito mais tempo da pessoa, às vezes, do que a própria criação e a própria música. Talvez isso empate um pouco essa questão criativa que estava sendo colocada, né? E, além disso, o que o mercado tem mostrado, na maioria das vezes, não digo em todas, mas que o pessoal independente que tem o talento para o marketing está se dando melhor do que os que têm talento para a música. Então, o tempo maior é investido no auto-marketing, no gerenciamento das ferramentas na internet, e o tempo menor na música. E daí isso cai lá na outra coisa que ela estava comentando, da música ter uma baixa qualidade no sentido criativo e no sentido, sei lá, de discussão e de questionamento e impacto mesmo, né? No sentido, eu digo isso num momento mais geral. Claro que algumas pessoas, alguns artistas menores estão fazendo algumas coisas interessantes. Você pode me fazer um favor? Concentra a tua pergunta em 2 linhas. Pode fazer uma pergunta, porque eu me perdi naquele troço. Desculpa aí. Basicamente, quais as alternativas que nós temos, né, para trazer de volta a concentração a respeito da criação, né, do músico se conectar com isso e a plateia conseguir se conectar com isso, sim, que fujam da realidade agora. Eu vou me desculpar de te responder assim, junto a você, Patrícia, junto a você também, mas nós somos, perante a nova geração, a juventude, somos velhos. Então não é com a gente que você vai ter um bom conselho. O filho que se entende como filho direito, não vai perguntar conselho ao pai, esse tempo já foi. Então, eu acho que um dos problemas, talvez, é bem explicitado pela tua pergunta, que é uma pergunta importante. Nós não podemos ajudar porque nós somos velhos, perante uma juventude que tem 18 anos, 17, 16, e que quer encontrar seu lugar na vida. Como é que a gente vai dizer isso? Me desculpa, não? A rudeza da velhice. Não, estamos mas velhos. Tem mais velho e tem menos velho, né? Mas a coisa é um pouco por ali. Mas tem uma coisa também que é assim, é impossível fazer sozinho. Eu acho que está num momento em que as pessoas têm que encontrar seus lugares, entende? A pessoa tem que ser feliz sendo o produtor, tem que ser feliz sendo o agente, tem que ser feliz empresariando, entende? E tem que dividir, não dá para todo mundo compor, não dá para todo mundo cantar, né? Alguém tem que tocar guitarra, alguém tem que tocar bateria, tem que dividir tarefa, gente. É como eu estava falando agora há pouco, artista,
todo mundo quer ser artista, né? Não sei, não é para todo mundo, desculpa, mas não é para todo mundo. É um negócio que é para valer, é sério, exige dedicação. Então, assim, se você quer ficar lá, que nem João Gilberto, né, horas tocando seu violão, quietinho ali, você tem que ter alguém que te ajude a viabilizar a sua vida artisticamente. Você tem que procurar essas parcerias, né? Não é para todo mundo, mas eu suspeito, agora tentando ativar meu método de futurólogo aqui, não é para todo mundo, mas me parece que vai ficar cada vez mais parecido com as profissões normais, ditas normais. Já é uma profissão normal. Ou você se dedica ao seu ofício com dedicação, ou então você não eu acho que aquele momento de passar 10 dias no estúdio comendo pizza e jogando televisão na piscina, me parece que não vai rolar mais. Quem entrou nessa por causa disso, pode esquecer. Também tem uma terminologia que tem que ser introduzida. É o conceito do artista e o conceito do artesão. O artesão é tão criativo quanto o artista. Não tem grandes diferenças qualitativas, teoricamente, pelo menos. Só que o artesão faz essas coisas maravilhosas para ganhar a sua vida. O artista, a gente tem muitos exemplos na pintura do século XX, início do século XX. O cara ia morrer de fome, não se importava, morria de tuberculose, mas não pensava em ganhar dinheiro, só pensava em criar aquela coisa que ele estava lá, naquele momento. O que a gente, então, encontra, pelo menos no meu entender, é que hoje se diz artista, todo mundo é artista. Não. O Caetano, o Gil, a Elis, estou tomando esses nomes sempre, o Jorge, Benjor, todos eles estão trabalhando no desejo de fazer uma coisa absolutamente correta, belíssima, mas que dê dinheiro também. Então, o problema não é o problema do qual nós todos estamos conversando aqui, não é do problema do artista, não. O problema é do artesão. E o artesão, da mesma maneira que ele construiu catedrais absolutamente fantásticas, ele pode estar aqui contribuindo para fazer música fantástica, sem ter essa coisa de timidez ou de pudor, falso pudor. Se ganhar muito dinheiro, eu não quero. Tem essa coisa de preconceito financeiro que o artista tem, às vezes. Não, que ganhe muito dinheiro, por quanto faça uma coisa de muita dignidade e de muito talento. É o melhor que pode se criar. E eu vou lhe dizer, francamente, me vem agora na cabeça que quando eu comecei a cuidar desses artistas, eu não entendia e não aceitava que eles fossem vender aqueles 1.500, 5.000, 10.000 que eu estava falando há meia hora atrás, não? Eu achava isso uma vergonha, porque se é bom em todos os parâmetros de qualitativo, tem que vender muito, porque é uma mensagem que vai entrar na casa das pessoas, é uma mensagem que vai entrar no coração, na cabeça dos meninos, enfim, é uma coisa maravilhosa. Não pode, a coisa boa não pode ser dita como, me ajuda, Patrícia, como coisa exclusiva, tem que ser uma coisa distribuída para todo mundo. Melhor o cara mais deve vender. E eu fiquei muito feliz de ter, por exemplo, a reputação de ter pago muito jabá, porque eu não podia deixar de pagar, porque era uma máfia. Agora, eu botei o dinheiro do jabá em cima de artistas importantes, todos eles. Quando Chico Buarque uma vez me disse, não, mas minha música você nunca botou dinheiro, eu digo, eu botei dinheiro da mesma maneira que no Raul Seixas, que no Caetano, na Elisa, em todos vocês botei dinheiro. E eu acho fantástico de ter botado dinheiro,
de ter botar dinheiro nessa gente, em vez de botar dinheiro entre outras pessoas. Não é? Perguntas? Obrigado. Eu acho que eu vou mudar aqui, ó. Mudar o tema assim, será? Pessoa que eu admiro muito. Oh. Coragem, inteligência. Vou me vingar também. Meu Deus do céu. Ó, Vai. o seu livro Música, Ídolos e Poder, você fez, você escreveu, lançou e foi retirado das livrarias e das prateleiras, né? Sim. Depois voltou, eu não sei, não lembro mais a história. Sei que quem não teve a oportunidade de ler é uma loucura, tem que ler esse livro. E aí o que eu queria te perguntar é, qual a tua opinião dentro da última polêmica das biografias autorizadas e não autorizadas, do Procure Saber, você que conhece muito bem essas pessoas todas, e que teve uma biografia sua escrita por você mesmo, colocada no mercado, poucos tiveram acesso, por outras questões, por questões que passam por questões financeiras, de justiça, etc. e tal. Fala um pouquinho para a gente dessa opinião. O que eu vou dizer tem a ver com a pessoa, não com o artista. Mas por muitos anos eu sempre disse, sou eu? Não, né? Frases polêmicas eles cortam. É oposição. Isso. Eu dizia e continuo dizendo, pobre do país que tem como morrer Roberto Carlos. Eu não estou falando do artista, eu estou falando da pessoa. E essa frase está em prática na minha vida já faz muito tempo. Porque quando contratamos o Erasmo Carlos, havia dentro do Erasmo um sentido de segunda categoria que ele era. Coisa absolutamente injusta, porque Erasmo, bom, a gente viu quem é Erasmo depois. Aí eu jantava com ele e dizia, Erasmo, você é muito melhor que o Roberto. O que é isso? Mas muito melhor, coitado do país que tem um rei como o Roberto. Então, quando você me pergunta sobre isso, eu vejo que realmente o Roberto é demoníaco. O que aconteceu foi uma ingenuidade da outra turma. Os Caetanos, enfim, todo aquele pessoal, Gil e companhia, queria o apoio do Roberto para o projeto de revisão do ECAD. E o Roberto disse, é claro que eu ajudo, a condição que vocês me ajudem, que essa lei continue do jeito que ela está. Aí devem ter combinado, bom, então vamos ajudar aqui, que ele vai ajudar lá. Quando eles começaram a ajudar aqui, ele não quis mais ajudar lá. Então se reencontrou nessa situação, quer dizer, o pessoal todo se encontrou numa situação constrangedora, vinda ao problema mesmo. Eu, evidentemente, não por ter sido vítima, vamos dizer, da retirada do meu livro do mercado, um mês depois que foi publicado, já estava fora. Eu acho que, falando dos artistas, eu acho que um artista traz dentro dele os elementos fundamentais da sua importância artística. E que não há como ir investigar essa riqueza sem ir penetrando na vida pessoal da pessoa, do camarada. Então, eu acho que a coisa lamentável nessa história é que estamos numa situação de uma lei bem pequenininha, que deve ter sido uma que sobrou das leis militares da ditadura, talvez, e que está lá plantada, e que é, hoje em dia, favorável a pessoas que justamente
passaram uma grande parte da sua vida contra a censura. Isso dramático, que a um momento o Caetano ficou numa situação injusta para ele. Injusta, ele se achou manipulado, manobrado, de tal maneira que ele que dizia é proibido proibir, se encontra numa situação de proibição. Foi muito terrível. Para o Caetano foi uma coisa terrível, porque ele nunca pensou que um dia tivesse a infelicidade de se encontrar nessa situação. Então, o que eu acho é que se você não tem vergonha do teu passado, se você não tem vergonha de ser o que você é, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu palco, você não tem... O que você vai ter medo? Medo de quê? Medo de quê? Esconder o quê? Francamente, esconder o quê? Que o Cazuza era viado, mas todo mundo sabia que o Cazuza era viado. Que o Caetano fez algumas besteiras gays por ali na sua juventude, fez, todo mundo sabe. Mas ninguém vai achar que isso é ruim. Faz parte da construção do personagem. Tudo isso faz. Eu estou esquecendo muitos outros. Uma pessoa como Chico Buarque não tem por que ter medo de ter sido um conquistador insuspeitado. Quantidades de moças que deram para o Chico é monumental. E ele sempre foi muito discreto com isso. Então, talvez que no caso de um Chico, ele pode ter timidez, mas só fica na timidez. Agora, também tem uma frase que eu até tuitei, e eu acho que tem muito a ver com o que o André falou. Me parece que não tenha nada que esses artistas, e a gente que é do universo da música conhece histórias que não vieram a público, eu certamente não tem nada que esses artistas fizeram em suas carreiras que os denigra mais do que esse último capítulo que eles anexaram à sua biografia agora. Né? Foi uma bola fora tremenda, né? Todas as biografias desses caras vão terminar com essa mancha absurda. Não, terminar não digo, né? Porque tem mais o que fazer ainda. Né? Enfim. Também tem uma coisa absurda. Que estou voltando ao senhor Roberto Carlos. Tem uma coisa absurda. O Roberto foi filmar, quer dizer, a TV Globo alugou a Cidade das Artes, lá no Rio. Você sabe o que é a Cidade das Artes, essa construção nova, né? E aí, ele mandou o advogado dele telefonar para o diretor da Cidade das Artes, pedindo que se mudasse o nome do lugar para a Cidade da Arte. Porque das artes tem a palavra azar. Azar. E ele não entraria na Cidade da Arte se a Cidade das Artes não fosse anulada como apelido. Desculpe você. Diz muito. O André Barcinski tem uma frase muito boa sobre isso, que ele diz assim: alguém precisa falar para o Roberto que esse negócio de rei é de mentirinha. Não é de verdade. Porque ele acha que é, né, cara? Alguém precisa avisar ele, cara. Oi, boa tarde. Como executivo, do que eu trabalhei alguns anos em gravadora, eu pude perceber o valor que um catálogo tem dentro de uma gravadora. Desde os anos 50 até meados dos anos 90, o catálogo foi o que basicamente foi o pilar de sustentação de toda essa nossa indústria. E é, até hoje, de tudo que foi criado. Dos anos 90 para cá, a gente viu cada vez mais esse catálogo que era construído não ser incentivado, não ser promovido. Então, a pergunta, André, que eu faço para você, como que a gente continua a promover e incentivar a construção desse catálogo e, principalmente, manter saudável esse catálogo, para que daqui a 20, 30 anos ele tenha uma relevância como o catálogo de 20, 30, 40, 50 anos atrás tem? Essa é a pergunta. Bela pergunta, hein? Que oração. Olha, é difícil te responder, porque durante uns, vamos supor, 20 anos, o comprador brasileiro
sugeriu o relançamento de catálogos. E a participação da venda de catálogo dentro do negócio de uma gravadora, quer seja a Odeon, quer seja a Universal, Polygram e companhia, oscilava entre 30% e 40% da venda total dessas companhias. Então, durante 20, 30 anos, o público foi comprando, mas chegou um momento onde você já comprou tudo que tinha que comprar, e teu filho que está em casa tem a coleção do pai. Então, o que me parece a te responder, e vamos perguntar ali a meus jornalistas preferidos, é que talvez o filão, pode-se dizer filão catálogo, já foi. Que agora voltamos a essa necessidade que estávamos falando há pouco. É inovar, é revolucionar. O tempo de consolidação talvez esteja passado. O que você acha? E agora a gente tem essas iniciativas como o Deezer e o Rdio, né, que você não precisa nem mais comprar, né, os catálogos, eles já ficam disponíveis na nuvem para você. Oxalá aconteça isso, né? Eu estava com meu filho no carro outro dia e eu estava com o Pet Sounds dos Beach Boys ali tocando. E eu pensei assim, eu falei, caramba, meu filho não vai ter a sensação de descobrir o Pet Sounds, que foi uma sensação que eu tirei na hora. Eu falei, não vou mostrar mais. Mas isso tem a ver com o que o André falou, né? Toda uma geração já vai surgir com tudo aquilo disponível para ele, né? E talvez seja realmente a hora de romper de novo. Pô. Não, eu acho também, eu concordo. Eles vão descobrir coisas novas, né? Tem muita coisa por vir. E catálogo, realmente, a essa altura do campeonato, acho que é um a gente nem vai, né? mais, né? A gente nem consulta mais. Ali. Boa tarde. Meu nome é Désio Aragão, sou lá de Sergipe, estou morando aqui agora em São Paulo. Eu tive a oportunidade de, no Porto Musical, ver uma palestra do senhor, Midani, obrigado, Melina, e consegui ter o acesso ao livro lá, né? Então tive a oportunidade de lê-lo. E também queria, antes de fazer a pergunta, também falar para a Patrícia Palumbo que parabéns pelo seu trabalho, que você desenvolve fazendo o seu programa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na rádio pública de lá por 2 anos, na Rádio Aperipê, e ouvi bastante o seu programa circulando, divulgando a música brasileira. Parabéns. André, licença falar assim diretamente, senhor André Midani. No livro, eu fiquei um pouco em dúvida, eu acho que gostaria de te ouvir falar, o que era, naquela época, investir no artista, assim, o que era a gravadora investir? Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. E a outra pergunta é sobre a transição que você fala no livro a respeito do artista lançar um álbum e isso virar agora, na década de 80, agora o hit só, uma música só que vira o grande hit do grupo, de um artista. Da tua primeira pergunta, obrigado. Eu acho que eu vou te responder da seguinte maneira. Não é só eu investir o dinheiro aqui ou lá, não é só escolher o artista certo. Tem que ter uma visão ampla do teu negócio. Então, por exemplo, nós tínhamos chegado a uma visão de uma palavra que hoje é uma palavra feia, não sei por que até agora, mas o marketing de um artista é uma coisa super importante. Para nós foi sempre. A gente dizia, quando é que você vai entrar no estúdio com as músicas prontas? Não arranjado, a música pronta. Então, vamos supor, 1º de janeiro. Você vai levar quanto tempo, aproximadamente, para realizar a gravação? 60 dias, 90 dias. Você me entrega, então, a fita, naquela época, pronta, no mês de 1º de abril. É isso. A partir desse momento, então, a companhia começava a fazer cálculos retroativos de quando
tinha que fazer o quê e organizar isso direito. De tal maneira que, em 1º de abril, tivesse ainda outra data a ser considerada, é a data do lançamento. Então, a gente dizia, bom, eu estou precisando de 120 dias para poder organizar o lançamento do long play. Então, começava, a primeira música sai quando? A segunda música sai quando? Essas duas tinham que sair antes do long play sair. Então, essa organização geral, que depois você vai dizer, bom, quando é que ele vai falar com a imprensa, quando é que ele vai no rádio, quando é que vai na televisão, e dentro de uma gravadora, se isso não for muito bem orquestrada, um artista vem a prejudicar o outro, a torpedear sem querer, porque, e a imprensa, então, para artista A? Não, mas não pode fazer a imprensa porque ele está com o artista B. Então, você tem muita coisa a ordenar com 1, 2, 3, 4 artistas que você está lançando praticamente ao mesmo tempo. Ou em vários países também. Então, eu acho que a complexidade sim, de coordenar direito quando que a capa do disco vai ser pronta, você vai ser fotografado, quando as fotografias para a imprensa estarão prontas, quanto. Quando você consegue coordenar isso de uma maneira satisfatória, ou quase que satisfatória, é o melhor serviço que você pode prestar a teu artista que te fez confiança quando ele assinou o contrato contigo. Te respondi a tua primeira pergunta. Agora, a segunda eu não me lembro mais. A segunda é a respeito da... Você fala no momento do livro que tem essa mudança do álbum para a música, que fica... Eu até gostaria que vocês falassem sobre isso, porque vocês sofreram dessa mudança. Então, mas isso me parece uma plenária que eu participei uma vez sobre o futuro do trabalho, né? E uma coisa que foi dita ali era de que esse modelo do emprego é muito recente. O trabalho sempre existiu. O emprego era um fenômeno de alguns séculos para cá e que acabou. Foi um período, na verdade. E me parece, me corrijam se eu estiver errado, que esse formato do álbum também foi uma coisa de um período, porque a música sempre existiu, né? Antes de existir indústria fonográfica, se vendiam partituras com músicas, né? A unidade de comércio era a música, né? Aí a gente teve um período ali que era o período do álbum, me corrija se eu estiver errado, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80 já declina, e hoje a gente tem a ascensão da canção de novo, né? Eu acho isso. Teve um momento também da música de trabalho no rádio, né? E o André falou que a gente pode ter sofrido isso, porque eu sofri, de fato, algumas vezes. Até porque eu nunca trabalhei em rádio muito pop, era sempre rádio alternativa, rádio de fundação, rádio pública, etc. Então, quando a gente queria tocar um disco, a gente comprava o disco, porque não me interessava, como não me interessa até hoje, ouvir uma música só daquele artista. Eu queria conhecer todo o trabalho e ter a possibilidade de escolher que música eu ia tocar, né? Então, quando me chegava um single, um CDzinho, que isso começou com CD, né? Com um CDzinho com uma música só, eu achava aquilo absolutamente pobre. Não dava a menor bola. Ouvia, ok, claro, mas eu quero o disco inteiro. E não chegava porque a gravadora não trabalhava dessa maneira. Então, o meu trabalho sempre foi esse: eu vou na loja, compro o disco inteiro e depois eu começo a tocar. Eu sofri um pouco com esse negócio de música de trabalho, eu achava chata dessa. Oi, boa tarde. Eu sou Marcos Hermes, sou fotógrafo, estou há mais de 20 anos aí trabalhando na música, desenvolvendo a imagem de vários artistas e tudo mais. E eu queria, na verdade, perguntar primeiro para o André e depois estender para vocês qual era o peso da imagem, especialmente da fotografia, para a consolidação da carreira de um artista nos anos 50, 60 e 70, e qual é o peso hoje? O que vocês acham? Você está perguntando qual é o peso da fotografia da capa, é isso? Sim, não só da capa, né, de tudo, mas vamos começar. Material promocional. Vamos começar pela capa. Sim.
É o mais importante. Ainda hoje, alguém me mostrou uma capa de um long play. E como eu não aceitava esse disco, porque ele tinha dado preferência a uma moça que estava lá, eu disse, não vou receber teu disco. Aí ele disse, bom, eu vou te dar o CD. Bom, eu o CD peguei. Então tinha a capa do long play, a capa do CD. Se você quiser participar dessa experiência, faça isso. Compra o long play, compra o CD. Mudou a vida. Mudou a vida. Quando eu me lembrando, quando eu trabalhava nisso, quando o long play, quando não sei o quê, recebia-se uma amostra, por exemplo, né, da Inglaterra. Aí vinha aquele álbum com a sua capa, aí você abria e tinha lá ou fotografia, ou poesia, ou papo, ou as letras e tudo, que antes de você tocar o disco já era teu. Ele já tinha te inspirado determinados sentimentos. Hoje não. Não? Está respondidíssimo, então, né? Eu acho que André, me corrija. Está dito. Me sane uma curiosidade aqui. Você assumiu a CBD exatamente no auge ali da importância da TV Record, né? Como na época dos festivais e dos programas musicais da Record, que me parece que era um momento em que finalmente acabava a era dos artistas do rádio e era uma era ali de preponderância da TV, né? Tanto que aparentemente só o Calbi Peixoto conseguiu fazer essa transição e uma nova geração de artistas que lidavam muito com a imagem surgiu ali naquele momento, né? É muito difícil a gente falar de Caetano, de Gil, do tropicalismo, dos Mutantes, sem a gente lembrar da imagem que eles envergavam, que eles defendiam ali. Como é que era esse momento aí de transição? O quanto isso era levado em consideração na hora de trabalhar com um artista? E se você me permite um parênteses, eu me lembrei agora de uma declaração que o Brian May, do Queen, deu sobre aquele programa The Voice, no qual ele disse que é absolutamente assintoso, desrespeitoso que o artista, que os jurados fiquem de costas para o artista, porque ele fala que a voz é simplesmente um elemento entre vários outros elementos de comunicação do artista. Fecha o parênteses. A minha pergunta era essa: como é que você, como um diretor de gravadora, entrou nesse cenário de efervescência do uso da imagem no meio da música? Não é fácil te responder, mas eu vou tentar. Eu tinha participado do lançamento da Bossa Nova. Eu tenho que voltar um pouco atrás. Eu tinha participado do lançamento desde o ano 58 até o ano 63, época na qual eu fui trabalhar no México. E fiquei lá 4 ou 5 anos. Quando eu voltei, era justamente... voltei um mês ou 2 depois que eu cheguei, estavam os festivais da Record. Quando eu vi a catástrofe sonora dos festivais da Record, com aquelas turmas que lutavam uma contra a outra, não era mais música, era futebol, não era mais música, era política. Eu vindo de ontem da Bossa Nova, eu pensei, pô, o que aconteceu com esse país? Que era tudo bem comportado, não se falava se alguém era gay, não se pronunciava. Fumo ou cocaína, puta, mas nem pensar. Se eu fizesse, seria na maior discrição. E de repente, rapaz, essa luta ingrata, gritos e que não sei o quê. Evidentemente, Ricardo, que a gente tinha que tomar isso em consideração. Porque havia um viés político atrás disso tudo. E o viés político interessante, pelo menos 2 deles, deve ser a minha mulher.
Não. Não era ela. Então havia um viés que podemos dizer simbolicamente Chico Buarque, que tinha um encaminhamento político tradicional das esquerdas e tinha o viés, vamos dizer, da Tropicália, que era muito mais um viés anárquico do que político convencional. Então, claro que a gente tinha que tomar isso em consideração, mas devemos dizer também que nós todos, mas eu pessoalmente, tive muita ajuda de duas pessoas para lidar bem com isso. Um, o Guilherme Araújo, para lidar bem com a Tropicália, e o outro de um personagem que é sumido, desaparecido, que se chamava Oswaldo Assef. E Oswaldo Assef era um advogado muito ligado justamente às esquerdas e às guerrilhas e a essas coisas, que me permitiu contratar, quer dizer, a ajuda dele me permitiu contratar o Chico e a volta do Chico, o relançamento do Chico e como lidar com Chico no sentido simbólico da palavra, né? Então foi assim que aconteceu. Eu tive muita ajuda desses dois personagens. E Oswaldo, rapaz, já não vi mais o Oswaldo há mais de 30, 40 anos. Fica aqui o apelo, se alguém souber do Oswaldo. Mas seriamente, bom você fazer isso. Que era uma pessoa doce, muito atuante, né? Agora, Ricardo falou dessa transição e falou de Calbi Peixoto, que foi um dos caras que fez essa passagem muito bem do rádio para a televisão. Eu fiz uma entrevista com o Calbi quando eu era da Cultura AM ainda. Levei os discos dele para o estúdio e tal. E o Calbi é absolutamente espetacular, porque teve um certo momento, ele parou de falar comigo e começou a falar com o microfone, mas dizendo para as fãs, para vocês, minhas fãs, eu estou aqui, blá, 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 diretamente para elas, através do microfone, num programa gravado. Então, é um cara que tem absoluta noção do que ele representa para aquelas pessoas que o consomem, né? Que ouvem o Calbi, que adoram o Calbi. E é um cara muito ligado à imagem, sem dúvida nenhuma. Super. E acho que, ainda voltando àquela sua pergunta, hoje em dia, essa coisa da imagem, para mim, é absolutamente fundamental. A maneira como o artista se apresenta, entende? Como o disco chega para mim, mesmo que seja num CD. Ele tem que saber que naquele elemento, naquele suporte, ele tem que fazer o melhor que ele pode, né? Então, eu ainda compro um disco pela capa? Compram, claro que sim. Claro, lógico. Não há dúvida. Bom, tudo que é bom dura pouco. Né? Então, a gente vai agora para a última pergunta e depois as considerações finais. Tá bom? Olha a responsabilidade. A última pergunta quem vai fazer a última precisa ser bombástica. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno. Eu trabalho com produção. André, sou seu fã. Eu li seu livro e, como você disse, o surgimento da Warner no começo estava relacionado ali com a máfia e tudo o que aconteceu. Você acha que isso acontece no Brasil hoje em dia? Você acha que esse dinheiro, não sei, do tráfico ou, às vezes, dinheiro público desviado para concessão de rádio, você acha que esses 20%, como você disse há pouco, que somem no Brasil, que é muito mais que isso, você acha que, de alguma maneira, são revertidos para a música, mesmo que seja para música, sei lá, ruim? Não, eu acho que a organização da máfia, no sentido tradicional que tem a máfia, é muito mais um problema nos Estados Unidos, na Itália e algum outro país que eu não conheça. Mas não resta dúvida que Estados Unidos e Itália, a máfia manda no negócio. Agora, no Brasil, eu não estou achando isso, não. Não vejo máfia no Brasil, no sentido convencional da palavra a máfia. E com todo respeito com a máfia. Porque ela pode ser perigosa. Mas o que há é, sim, uma coisa que não tem nada a ver com a máfia. Mas as consequências poderiam ser mafiosas ou foram consideradas potencialmente mafiosas. No Brasil,
as rádios comunitárias, na época que eu lidava muito com a rádio comunitária, tinha alguma coisa com 11.000 estações comunitárias, em dia com as especificações do governo, no Ministério da Comunicação para serem aprovadas. Aprovaram umas 1.000 quando o Lula foi eleito, e depois nunca mais nada. E eu persegui isso durante um longo tempo. Aí me lembrei de um episódio que me tinha acontecido muito antes, quando começou o movimento Black, aonde eu sofri uma pressão da censura muito superior às outras pressões que eu tinha recebido, e que demonstravam que o governo, e agora digo os governos, têm um medo muito grande de colocar em funcionamento essas rádios comunitárias, porque um dia elas podem ser subjugadas pelo tráfico. E aí, com o tráfico dominando a comunicação de todas as favelas no Brasil, poderia ser uma coisa absolutamente trágica. E isso por parte do governo militar e por parte dos governos sucedentes, agora democrático. Então, a tua pergunta me sugere isso, mas só isso. A máfia, não. Não. Que é uma tristeza, né? Cada vez que falam sobre rádios comunitárias e como deu errado isso no Brasil, e como a gente não tem a possibilidade de ter rádios livres, rádios associativas e rádios comunitárias, e isso me deixa absolutamente entristecido. Mas, por outro lado, a gente vê que as rádios na web apontam para um futuro interessante. Sim, é a saída. A rádio web é a saída. À medida em que a banda larga se popularizar, me parece que aí ninguém segura. Ninguém segura esse país. Bom, é isso então, gente? Terminamos o nosso O cara queria buscar dinheiro na máfia para a gravadora dele, André. Você desanimou o cara. Não vai rolar. Não vai rolar, É isso? Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Ricardo. Obrigada, André. Foi um prazer imenso. Não, sentar. Eu tenho o direito à última palavra. Eu agradeço vocês dois, que vocês foram companheiros de riscos perfeitos e enriqueceram esse papo muito. Eu adorei minha participação, graças a vocês. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado a quem me convidou também, né? Obrigado, senhor Bruno Boulet. Obrigado pelo convite. Bom, então, tchau, muito obrigado. Beijos. Beijos para todas as moças.